Bom pessoal, vou mostrar aqui agora para vocês como realizar a instalação do WSUS no Windows Server 2008 R2, ok? Por enquanto a gente vai ficar somente na parte de instalação, mais para frente eu vou fazer outro vídeo demonstrando também a configuração, tanto nos servidores quanto também nos clientes. Bom, uma vantagem que nós temos aqui de instalar o WSUS no Windows Server 2008 R2 é que ele já vem aqui no Server Manager, ele já vem como uma função, certo? Então a gente não precisa baixar o software e instalar os pré-requisitos, uma coisa que a gente tinha no Windows 2008 ou no 2003 também. Bom, então eu vou demonstrar aqui para vocês como realizar a instalação. Vou começar aqui abrindo o Server Manager, ok? Bom, eu vou aqui agora em Roles. Temos algumas aqui funções já instaladas, algumas roles, né? Vou clicar em Add Roles, avançar, e aqui embaixo eu tenho o Windows Server Update Services. Como eu disse, o WSUS aqui ele já está listado como uma função, então fica mais fácil a instalação, né? Lembrando que isso é exclusivo do Windows Server 2008 R2, ok? Bom, vou selecionar aqui. Automaticamente ele me mostra aqui, né, quais são os serviços, quais são os pré-requisitos, as dependências, né? Lembrando que mais para frente a gente vai ter que instalar uma dependência, né, que é o Microsoft Report View Redistributable. Acho que eu acredito que esteja na versão 2008, a gente vai instalar também, que é para o WSUS gerar relatório. Bom, essa seria a exceção, a gente teria que instalar, né? Fora isso, todos os pré-requisitos eles são instalados aqui quando você seleciona a função WSUS. Bom, tem algumas instalações que alguns administradores preferem instalar o SQL Server, mas eu não acho necessário. Eu acredito que a instalação aqui com o banco de dados que é uma versão do SQL, mas uma versão mais simples, que já contém, a gente já tem no Windows Server 2008 R2 e que ele vai instalar aqui durante a instalação do WSUS, eu acredito que já é uma versão já de SQL que já é suficiente para o nosso tipo de instalação do WSUS. Bom, vou aqui adicionar os serviços, as dependências, ok? Vou avançar aqui uma introdução ao IS, aqui todos os serviços vão ser instalados pelo Web Server IS, eu não preciso alterar nada aqui. São as opções padrão que ele selecionou. Vou avançar. Ele aqui uma introdução ao WSUS, né, o Windows Server Update Service. Avançar e vou instalar. Bom, ele vai aqui fazer uma pesquisa agora no site da Microsoft. Lembrando que essa função, apesar de ela estar listada aqui, mas na verdade os arquivos de instalação eles não estão dentro do próprio Windows, ao contrário de outras funções que nós temos, que quando a gente vai instalar, né, uma coisa boa que nós temos no 2008 agora é que precisamos mais colocar CD, né? Já temos os arquivos para fazer a instalação das funções, já contém esses arquivos. Bom, mas agora aqui a gente vai instalar essa função e ele vai baixar. Perceba que ele já está baixando aqui, vai demorar um pouquinho, a gente vai esperar, ok? Bom pessoal, agora que a gente vai iniciar a instalação do WSUS através do assistente de instalação, só para explicar um pouco do processo aqui. Depois de ter feito o download, aliás, durante esse download, ele fez o download do WSUS, instalou o IS já está instalado, configurado, já está preparado para o WSUS. E agora, depois dele ter baixado o WSUS, ele abre pra gente aqui o instalador do WSUS, né? Então a gente vai perceber que na verdade o Server Manager ele não adiciona automaticamente o WSUS, ao contrário de outras funções. Aqui agora a gente vai avançar e vamos iniciar a instalação. Aqui vamos iniciar a configuração. Vamos avançar. Ele vai fazer uma verificação aqui agora para ver se todos os pré-requisitos estão instalados. Vamos esperar um pouquinho. Ok.
vou aceitar os termos, estou instalando aqui em inglês, né? Lembrando que o WSUS também está disponível em português. Ok, avançar. Aí ele avisa aqui, né, que eu não tenho um certo tipo de componente instalado. E como eu havia falado, a gente não teria, aliás, que instalar o Microsoft Report Viewer 2008 Redistributable, né? Esse nome é um pouquinho difícil de falar. E esse software ele é bem pequeno, depois eu vou mostrar. A gente vai baixar do Google, aliás, do site da Microsoft, vou fazer uma pesquisa no Google, vamos baixar do site da Microsoft e vamos instalar. Assim ele permite que o WSUS gere relatório. Sem esse componente a gente não consegue gerar relatório. Ó, vamos avançar aqui. Ok, bom, agora ele informa aqui, aliás, ele pergunta, né, mas ele já coloca um padrão aqui, onde será a pasta que eu vou armazenar as atualizações do WSUS. Só temos alguns detalhes importantes. Bom, se eu desmarcar essa opção aqui, eu não vou utilizar o WSUS como uma função onde ele vai armazenar as atualizações, ou seja, ele não vai armazenar as atualizações, ele vai funcionar somente como um servidor de atualizações, porém, ele não armazena as atualizações, ele não baixa do site da Microsoft e armazena no nosso HD. Então ele funciona somente como um servidor que gerencia as atualizações. O cliente, nesse caso, iria buscar as atualizações direto do site da Microsoft, é claro. Como eu disse, o WSUS ele gerencia as atualizações, então ele diria para o cliente, né, ele vai dizer, aliás, para o cliente qual é a instalação, qual é as atualizações que ele tem que baixar do site da Microsoft. Ao contrário do que seria sem o WSUS, o cliente ele baixa qualquer atualização, ou seja, ele verifica qualquer tipo de atualização. O WSUS seria nesse caso, então, né, o cara que vai informar para ele quais atualizações, mas ele iria buscar direto do site da Microsoft. Agora, no nosso ambiente que nós vamos instalar aqui, a gente vai armazenar, né, as nossas atualizações no nosso HD. Bom, a gente tem que ter um espacinho, ele informa aqui, né, que nós temos que ter um drive formatado com NTFS com pelo menos 6 GB de espaço livre. Bom, eu vou abrir aqui no computador e vou comentar algo importante. Aqui eu estou com dois drives instalados, o C do sistema operacional e o D, que é um HD que eu já preparei aqui, ok? E eu já preparei ele para o WSUS e eu recomendo, assim, quando você for instalar o WSUS, que você tenha um HD exclusivo para armazenar as atualizações, ou se você não tem um HD, uma partição, né, separada. Não seria legal porque no padrão, se o WSUS, se a instalação do WSUS não encontra um outro HD, como por exemplo no meu caso, como eu já tinha um D, ele encontrou, já localizou e vai instalar, vai armazenar as configurações e as atualizações do D2 pontos. Porém, se eu não tiver um D2 pontos, por exemplo, ele vai armazenar no C. Bom, eu não recomendo fazer isso. Eu acho que o C2 pontos tem que ficar exclusivo para o sistema operacional. Ok, isso é uma boa prática, uma recomendação. Bom, é só para demonstrar que nós temos o D2 pontos, ele está vazio, né? Tem, aliás, aqui somente um arquivo temporário. Vamos fechar aqui e avançar. Então eu vou armazenar no D2 pontos a pasta WSUS. Vamos avançar. Igualmente na janela anterior aqui ele pergunta onde eu devo instalar o Windows Internal Database. O Windows Internal Database seria uma versão assim bem simples do SQL, e essa versão vai ser instalada porque o WSUS ele utiliza um banco de dados para armazenar as informações de configuração, ok? Então ele vai salvar esse banco de dados nessa pasta WSUS. Igualmente também, se não houvesse o D2 pontos, ele iria salvar isso no C2 pontos. Então eu vou agora também aqui selecionar esse padrão. Lembrando que aqui embaixo, se eu tivesse um outro SQL, por exemplo, eu poderia aqui utilizar essa opção para fazer a instalação do meu WSUS em um SQL Server, um servidor remoto. Bom, vamos avançar aqui. Outra parte muito importante aqui também é selecionar qual vai ser o site do WSUS. Aqui no padrão a gente vai utilizar, usar o site padrão do IS, que já existe. Isso aqui é importante porque os clientes vão se conectar através desse endereço
para enviar informações de atualização e também para baixar as atualizações. Então a gente deve definir isso aqui, né, e deve documentar, né, porque depois, na hora de configurar os clientes, eu vou precisar dessas informações. Então, se eu alterar essas informações, como por exemplo na segunda opção, criar, né, um website, ele vai colocar uma outra porta, né, no exemplo acima ele utiliza a porta 80, né. Se você resolver criar um novo website para o WSUS, anote esse endereço, né, e também aqui o socket, né, que estamos aqui na porta 8530. Bom, eu vou colocar aqui a opção padrão, usar o website que já existe no IS. Vamos avançar. Bom, já selecionado todas essas configurações, a gente pode ver que é simples, né? Ele nos traz aqui um sumário, né? E agora eu vou avançar e agora ele vai iniciar a nossa instalação. Bom, esse processo vai ser um pouquinho demorado também, ok? Vai demorar um pouco. Depois a gente vai para a última parte, que seria a parte de configuração inicial do WSUS. Terminando a configuração inicial, aí a gente já tem o nosso WSUS instalado. Aí nos resta realizar algumas configurações na parte do servidor e também no cliente. Então vamos esperar mais um pouco a instalação, ok?